Olá, meus amigos, minhas amigas do Lar Espírita Mãos Amigas. Aqui é Gustavo Silveira e nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje com o tema Mundos Regeneradores, uma mensagem de Santo Agostinho que está no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, que vai dos itens 16 ao 18. Mas antes de iniciar propriamente a nossa fala, nós gostaríamos de fazer uma prece, para que a gente possa ter um momento de acerenar os corações, as mentes. Quem se sentir à vontade poderá compartilhar conosco. Então, fechemos os nossos olhos e concentremos na imagem de Jesus, esse mestre amado, esse irmão mais velho de todas as horas. Hoje, Jesus, nós nos reunimos aqui para aprender um pouquinho mais, para esclarecer as nossas mentes, mas nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda na função do nosso entendimento, da nossa consciência, mas, sobretudo, para que nós possamos sentir aquilo que lemos e estudamos. Nós precisamos de muita ajuda. E por isso te pedimos que esteja conosco, nos ajudando, nos amparando, nos inspirando, para que o nosso estudo possa ser verdadeiramente útil. Nós te pedimos igualmente que esteja ao lado daqueles que estão passando por grandes necessidades, quer sejam espirituais, quer sejam materiais. Nós te pedimos o amparo a todos eles que merecem, que precisam e que são dignos da tua misericórdia e do teu amor. Que assim seja. Bom, então, como eu havia dito, hoje nós vamos passar na mensagem de Santo Agostinho acerca do mundo de regeneração, ou mundos regeneradores, como por exemplo está aqui na tradução que estou utilizando. É uma mensagem importantíssima, não só pelo conteúdo, pelas explicações, mas pelo nosso contexto. Kardec encerra o livro A Gênese com um capítulo chamado São Chegados os Tempos, aqueles tempos anunciados pelo Cristo, aqueles tempos que ele dizia que estavam próximos. Kardec afirma com grande sabedoria, com grande bom senso, que esses tempos chegaram. E o que significa exatamente isso? Não é um termo de Kardec, mas um termo muito difundido no meio espírita hoje, que é o termo transição planetária. Dizer que a Terra está em transição. Isso significa que nós estamos deixando de ser um tipo de planeta para sermos outro. Em geral, nós dizemos que nós somos provas e expiações, que é o que inclusive está nesse capítulo do Evangelho. O planeta Terra hoje é um mundo de provas e expiações, e nós estamos a caminho de um mundo de regeneração. Só que essa mensagem de Santo Agostinho, ela vai deixar para nós muito claro algo que é evidente. Kardec apresenta 5 categorias de mundos habitados. O mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, que é o nosso, o mundo de regeneração, que nós estamos caminhando para ser, e o mundo feliz e o mundo celeste. Os mundos ditosos, mundos felizes e mundos celestes. Então, é bom que a gente não esqueça que regeneração não é o estágio final. Regeneração é um dos estágios, é um dos degraus dessa escada evolutiva que o planeta Terra está percorrendo. Então, não se trata de um
momento planetário em que só haja o bem. Não se trata de um momento planetário em que não haja dor, em que não haja doença, em que não haja desavença. Não é isso. O que Santo Agostinho vai nos chamar a atenção aqui é um ponto muito peculiar. Nós falamos tanto do mundo de regeneração, não porque ele seja, assim, o suprassumo da evolução planetária, mas é porque de fato é uma transição marcante. Nós deixaremos de ser provas e expiações, ou já estamos deixando de ser. Já há indícios das características de um mundo de regeneração hoje no planeta Terra para alcançarmos esse patamar. E esse patamar, Santo Agostinho vai dizer, é um patamar de transição. Como que provavelmente nos dizendo que o mundo de regeneração é um estágio mais curto da evolução planetária. Não tão longo como provas e expiações, nem tão pouco como primitivos, mas um estágio mais curto para regenerar, para recuperar, para gerar de novo. Mas é muito significativa essa transição, esse momento que nós estamos vivendo, não porque a regeneração é o paraíso na Terra, mas é porque, pela primeira vez na história do planeta Terra, o bem estará mais evidente do que o mal. Nós teremos mais condições de perceber o bem do que o mal, e isso é um acontecimento inédito no planeta. Até então, todo o tempo da existência do planeta, o mal, a ignorância, foi maior do que o bem. Mas, feita essa consolidação de um mundo de regeneração, por assim dizer, nós teremos condições de observar mais o bem do que o mal. Isso se tratando da sociedade como um todo, da humanidade como um todo. É como se a gente talvez pudesse dizer que a Terra será 51% boa contra 49% má, ou, melhor dizendo, ignorante. Por isso é tão marcante. Até então, o mal era predominante. O mal era maior. Mas, analisando um todo, no planeta Terra como um todo, esse mundo de regeneração ele marca essa virada do bem. Mas, como é importante notar, não é a solução total dos nossos problemas. Há uma fala de Kardec, aqui já no item 4, voltando um pouquinho, em que ele fala sobre os mundos de regeneração e ele diz assim: os mundos de regeneração são aqueles em que as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Essa é uma fala muito interessante. Como que dizer, olha, a luta continua, mas o momento da regeneração é um momento de fortalecimento, é um momento de consolidação. Por isso que é um momento de transição. Não é nenhum momento em que a obra está feita e nenhum momento em que você não tem nada construído. É algo que você já interiorizou alguns valores, mas você precisa consolidar esses valores para continuar a construção. É como se disséssemos que o alicerce da obra está feito. Agora precisamos continuar a obra. Precisamos prosseguir com a obra. Então, o mundo de regeneração tem essa característica. É um intervalo. É um intervalo mais calmo, mais sereno no sentido mesmo da sociedade como um todo, do mundo como um todo. Em que talvez as lutas que nós tenhamos que fazer não sejam tão evidentes. Isso é confirmado aqui nessa mensagem de Santo Agostinho, inclusive ele chega a descrever um planeta muito bom, que numa leitura
rápida ou descuidadosa, a gente possa formar uma ideia de que a regeneração é o ápice da evolução planetária, né? Mas a gente precisa ter um pouco mais de cautela, né, na leitura. No item 17, ele começa dizendo assim: os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Essa fala é importante porque, juntando com a fala de Kardec, né, também, que é um momento em que a gente vai aurir forças para novas batalhas, para novas lutas, é onde talvez a gente termine de quitar os nossos débitos e só reste aprendizado. Que esse é um equívoco muito grande. Às vezes a gente faz uma ideia falsa da reencarnação e a gente acha que a gente só reencarna para pagar débito. Como se dissesse assim, olha, se você não tiver mais débito, você é espírito puro. E não é bem assim. A gente encarna para pagar débitos, mas nós também encarnamos para aprender coisas novas, coisas que nós ainda não sabemos. Então é um duplo aspecto da encarnação. Né? Então é como se talvez Kardec estivesse dizendo assim, olha, o mundo de regeneração é onde você termina de espiar o que você precisava espiar, você termina de pagar, por assim dizer, as dívidas que você tinha e só falta agora aprender, é só aprendizado. A gente vai cair nesses aprendizados? Sim, mas é como se talvez a gente estivesse dizendo assim, olha, nesse estágio evolutivo em que você está apto a encarnar no mundo de regeneração, você mais acerta do que erra. Porque hoje a gente talvez viva o contrário, né? É muito provável que a gente viva o contrário. Hoje a gente mais erra do que acerta. Mas alcançado esse mundo de regeneração, essa construção íntima, né? Que reflete no externo, a gente mais acerta do que erra. Mas eles dizem assim, é um mundo de transição. Essa fala, juntando com a fala de Kardec, nos faz lembrar, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 1, quando vai se narrar a criação do planeta Terra. Há muitos estudiosos bíblicos dizendo, olha, esses 7 dias da criação não são 7 dias mesmo. Não quer dizer que Deus levou 7 dias para criar. Mas estão falando ali de um ciclo. Então, 7 é um número de ciclos. 7 dias na semana, por exemplo. É um ciclo. Não quer dizer que quando chega no sábado acabou a vida. Não, quando acabou no sábado a gente volta para o primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, ali está narrado um ciclo. Um ciclo sobre o quê? Não sei. Mas poderia ser, por exemplo, um ciclo de evolução do planeta. Um ciclo de construção, de formação do planeta, nos seus variados níveis evolutivos, de forma que aqueles 7 dias podem ser interpretados como o período de provas e expiações, aqueles 7 dias podem ser interpretados como as raças que estiveram no planeta, como a evolução das raças que estiveram no planeta, enfim, ciclos evolutivos. No nosso contexto aqui hoje, a gente poderia, né, por assim dizer, pensar que aqueles 7 dias da criação são os 7 dias da formação do planeta enquanto provas e expiações. Terminado o ciclo, a gente recomeça e retoma a evolução, retoma a interpretação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: começa com um caos. A criação começa num caos total. E ela termina esplendorosa, ela termina linda. Mas o que caracteriza o final da semana da criação? O Shabat, o sábado, o descanso. Descanso. É o final. Então, se a gente pensar no Provas e Expiações e tentar encaixar a história do planeta Terra como prova e expiação dentro dessa semana da criação, nós vamos entender que o Shabat, que o descanso
por assim dizer, é o planeta de regeneração. É aquele momento de calmaria. Por quê? Porque vai recomeçar o ciclo. Vai recomeçar as batalhas, vai recomeçar as lutas. De uma outra perspectiva, com outro contexto, com outras formas, mas recomeçará. Por isso é interessante, né? Quando Santo Agostinho diz os mundos regeneradores servem de transição, que é o finalzinho ali do ciclo para começar o outro. E aí ele diz assim, aí ele começa a descrever o mundo de regeneração. E aqui nós temos que ter um cuidado, porque ele diz assim, ó, a alma penitente encontra neles, nos mundos regeneradores, a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então, a gente vai ter um contexto social mais tranquilo, por exemplo, porque ninguém vai pensar que nós estamos num contexto social ameno. Né? Então, as coisas estão fervendo. Né? A gente tá com os nervos à flor da pele, de fato. Então, talvez a gente possa pensar, né, nessa fala de Santo Agostinho, num contexto social mais ameno. Não no sentido de que não vai ter gente com necessidades, que não vai ter gente padecendo é, carência material, etc. Não é isso. Mas um contexto social em que as pessoas já estão despertas para a necessidade de se olhar para o outro. Inclusive, a antropologia avança muito nesse sentido. A importância do outro, a necessidade do outro. Então, é um contexto social mais tranquilo. Então, é importante essa fala do Santo Agostinho, porque às vezes a gente pensa que a gente só evolui no sofrimento. Não. Na calma e no repouso, a alma acaba por depurar-se, ela vai se depurando. Mesmo num ambiente mais tranquilo, mesmo com menos necessidades, com menos dificuldades, melhor dizendo. E ele diz assim: sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Então, continua envelhecendo, continua adoecendo, continua tendo os problemas do corpo, os problemas da vida material, enfim. E aí ele completa, né? A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos. Então, as aspirações, aquela vontade mesmo de prazer, continua. Mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Porque tem muita gente que é escravo do prazer, é escravo do vício, é escravo da própria ambição, é uma paixão desordenada. Então isso no mundo de regeneração é menos visto. Tá? A humanidade como um todo está liberta disso, o que não quer dizer que cada indivíduo em si esteja. Mas é como se a gente olhasse para um panorama geral da humanidade e dissesse, olha, a humanidade está melhor. Isenta do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Talvez a gente possa olhar isso aqui e falar assim, nossa, então a regeneração é um planeta de espíritos puros, é um planeta de espíritos redimidos. Só que olha o que o Santo Agostinho vai dizer. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Isso aqui que ele está descrevendo é a aurora da felicidade. O que eu quero dizer? O que é a felicidade plena? Quando nós observarmos isso tudo, e mais um pouco, em cada ser humano, em cada pessoa que está no planeta. Só que ele está falando que na regeneração nós observamos isso na humanidade enquanto um ser coletivo. E não em cada pessoa especificamente. Vai ter gente que vai cometer crime? Vai. Vai ter gente muito orgulhosa ainda? Vai. Vai ter gente muito egoísta? Vai. Vai ter gente que não se preocupa nem um pouquinho com as outras pessoas? Sim. Só que num contexto geral, a humanidade já vai dar indícios de que as coisas estão melhorando. Como na verdade
nós já temos isso, né? A pandemia ajudou muito a gente perceber o quanto nós já estamos nos importando com os outros, o quanto nós já estamos, não na totalidade, mas numa boa parte, quanto nós já estamos considerando as pessoas com risco maior, por exemplo, da contaminação, quanto nós estamos respeitando, digo novamente, não todo mundo, mas uma boa parte, quando nós estamos respeitando as novas regras de higiene, as novas regras de convívio, como nós estamos atentos a isso. Não necessariamente com o medo de pegar, de se contaminar pelo vírus, mas com um cuidado para que não transmita isso a outra pessoa. Isso, a pandemia ela revelou isso dentro de nós, mas já estava esse cuidado com o outro. Apenas ela nos impulsionou. Mas de um modo geral, a humanidade está avançando, que é o que os Espíritos falam na questão 784 do Livro dos Espíritos. Observa o conjunto e verás que o homem avança, porque vai dia a dia reprimindo os excessos, os abusos. A gente olha para a humanidade como um todo e não tem, pelo menos aqui no Brasil, né? Há 300 anos atrás, para não ter que voltar muito, era lei que eu podia comprar uma pessoa, eu podia ser dono de uma pessoa, eu podia matar alguém, dependendo do que essa pessoa me fizesse. Estava na lei, eu podia matar. Se a gente fosse voltar mais um pouquinho, há 1000 anos, estava na lei que eu poderia queimar uma pessoa viva, dependendo da crença, dependendo do que ela defendia. É uma coisa que hoje, não que a gente não observe isso mais, mas pelo menos já não é mais lei. Né? Já há uma lei dizendo, olha, você não pode matar ninguém. Você não pode queimar ninguém. Se você fizer isso, você vai responder a um processo criminal. Então, é para a gente perceber que a gente já está avançando. Um outro indício, por exemplo, de que a gente está avançando é que caridade é marketing. Caridade é tão bem vista, é tão bem considerada, que quando eu tiro uma foto minha entregando uma cesta, entregando um prato de comida, isso é uma autopromoção. Por que é autopromoção? Porque as pessoas vão ver isso com bons olhos. Não a atitude da foto, mas a atitude da doação. O doar é bem visto hoje. Então, talvez nós estejamos nos relacionando mal com a caridade. Né? Isso é outra discussão. Mas o fato de que, se eu postar uma foto fazendo bem, isso gera elogios, isso gera comentários bons, já demonstra que a gente olha para a caridade e vê algo bonito nela. Então, na pandemia, a gente viu muitas empresas doando álcool gel, doando máscaras. Foi uma estratégia de marketing? Olha, não sei se foi com esse intuito, mas se foi, olha que interessante, é um marketing. Aquela marca passa a ser bem vista porque ela ajudou. Então, a caridade, nesse aspecto, embora talvez não seja a forma mais adequada de lidar com ela, já revela que a gente olha para essas atitudes e enxerga uma coisa boa. Isso é bom. Quer dizer que o homem está percebendo, o ser humano está percebendo que é bom ser bom. Faz bem fazer o bem. E é isso que ele está dizendo aqui. A gente vai começar a notar isso cada vez mais intensamente. Só que mesmo quando a gente estiver plenamente consciente disso, isso não é a felicidade completa, isso é a aurora da felicidade, isso é nascedouro. Isso é surgimento da felicidade. E aí ele diz assim, o homem lá, no mundo de regeneração, é ainda de carne.
e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Então, essa é uma fala importante, porque assim, a gente ainda vai ter coisa para aprender, a gente ainda vai ter a coisa a resgatar, só que não vai ser aquelas expiações tão dolorosas. Por quê? Porque nós vamos estar mais avançados em questão ideológica, em questão social, em questão material e em questão espiritual. Então nós vamos estar melhores tecnologicamente, com mais recursos na medicina, com mais recursos de aparelhos eletrodomésticos, enfim, com mais aparelhos de segurança, com mais recursos nesse sentido. Nós estaremos melhores na questão social, na questão das leis, estaremos melhor no sentido espiritual. Porque hoje é bonito ainda você negar a espiritualidade. Essa espiritualidade não no sentido de espíritos, né? Mas no sentido de contato com esse ser espiritual, com essa alma que transcende a matéria, com essa parte nossa que transcende a matéria. Ainda é motivo, às vezes, de chacota, motivos de... enfim. Mas a gente vai caminhando lentamente para um momento, para um contexto planetário, não é individual, mas planetário, em que nós sentiremos mais essa parte espiritual nossa. A gente vai se atentar melhor a isso. A própria psicologia vai ajudar, a antropologia também, porque são ciências que avançam nesse sentido, de uma forma ou de outra. E aí, lá no finalzinho, Santo Agostinho vai dizer uma coisa muito importante. Ele diz assim: nesses mundos ainda é falível o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente seu império. Só que, olha o que ele vai dizer: não avançar é recuar. Olha que forma de enxergar, né? Não avançar é recuar. E, se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Contemplai, pois, à noite, à hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e, das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Então, o que acontece? Às vezes nós não vamos conseguir acompanhar essa marcha evolutiva por várias razões. Pode ser que eu não consiga acompanhar essa evolução das leis, essa evolução sociológica, ideológica, essa evolução espiritual. Pode ser. Não é condenatório, isso não tem não é no sentido de ser assim algo catastrófico. Por quê? O que vai acontecer é que se eu for constrangido a permanecer num planeta onde tantas coisas estão desajustadas em relação a mim, se eu for constrangido a ficar, isso representa um sofrimento para mim. Então, por misericórdia, eu sou levado a outros planetas. Planetas, como Santo Agostinho coloca, de expiações, de provas. Naturalmente. Porque são planetas, por serem mais atrasados, mais afinados com aquilo que eu penso, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu sinto. Não tem problema. Isso não diz sobre a questão de eu ser uma pessoa desprezível. Não. Apenas eu preciso ainda de um contexto, de um corpo, porque a própria matéria em si evolui. Então eu preciso de um contexto diferente, de um corpo mais denso, para que eu possa fazer a minha evolução, para que eu possa evoluir. Então, assim, isso eu estou dizendo porque às vezes a gente olha para o exílio como algo extremamente ruim e, nossa, péssimo. Mas entende que isso é um processo natural.
É claro que a gente vai se esforçar para continuar aqui, porque é menos sofrimento, a gente aprende mais, a gente está num contexto mais favorável. Mas e se eu não der conta? Então, serei convidado a ir a outros planetas e lá serei útil. Porque a gente olha, por exemplo, para os egípcios, para os chineses, para os hindus, a gente percebe como eles ajudaram a evolução planetária. O próprio Emmanuel diz no Caminho da Luz que esses espíritos encarnaram para ajudar a própria formação do corpo. Porque como eles são mais evoluídos, eles eram mais evoluídos, encarnados no planeta, eles ajudaram a genética do corpo humano. Então, há esse movimento de exílio. Por quê? Eu já não estou em concordância plena com o mundo de regeneração, eu ainda não estou, melhor dizendo, e eu posso ajudar a evolução de outro planeta de várias formas, né? Então acontece esse movimento. Isso é natural. Nós vamos nos esforçar, nós vamos trabalhar nosso íntimo, nosso coração, os nossos sentimentos para continuar avançando. Sim, percebendo que o mundo de regeneração não é um mundo perfeito, que não é só o bem que existe. Nós vamos continuar trabalhando, continuar evoluindo, mas pode ser que não funcione assim. E aí nós somos convidados a esse exílio. Então, essas são as nossas considerações para hoje. Leiam a mensagem é belíssima, muito ponderada, Santo Agostinho, como sempre, muito esclarecedor. E que Jesus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.